Quem? Portugal? Portugal, neste caso, não conseguindo numa primeira fase tentar pelo menos remediar a situação. Mas lá está, se nós já sabemos que a taxa de 7,5% nós não vamos poder cumprir, nem que seja dentro de 3, 4 anos, por que não termos uma visão de tentar precaver um eventual incumprimento? Ou seja, se nós já sabemos que vamos ter algumas dificuldades, eventualmente é preferível chegarmos aos bancos, aos nossos credores e dizer, olha, eu posso vir a ter algumas dificuldades. Há aqui alguma margem de manobra? Não. Podemos aumentar, dilatar um pouco os prazos, tentar, nem que seja, prevenir uma situação. Não quer dizer que se incumpra, mas ao menos tentar criar um cenário para que, se houver alguma dificuldade adicional, não entrássemos em incumprimento. Já devia ter pedido ajuda externa a Portugal? Eu creio que a partir de fevereiro devíamos estar já a negociar uma ajuda internacional a partir do momento em que as taxas de 10 anos estabilizaram completamente acima dos 7% e nem as intervenções do Banco Central Europeu conseguem baixar as taxas. Ou seja, há uma descrença de tal forma neste momento em Portugal que nem uma intervenção do banco, que já vai em cerca de, quase estima-se, 20 mil milhões de euros, com perdas avultadíssimas. É preciso que os portugueses saibam que, apesar da ajuda do Banco Central, eles já estão a perder milhares de milhões de euros, porque começaram a comprar obrigações com taxas a 5,70, elas já vão a 8%. Daí a preocupação também da senhora Angela Merkel, porque já sabe que há percas e ninguém quer perder neste processo. Mas eu creio que, a partir do momento em que se nota que a intervenção do Banco Central Europeu não tem grandes efeitos, devíamos já ter algo negociado para se pedir ajuda até maio, porque junho creio que já vai ser impossível, temos dinheiro para pagar os mais de 5 mil milhões que se vencem em linhas de crédito. Foi uma decisão mais política do que financeira? O adiamento sucessivo desse pedido de ajuda, a criação sucessiva de PECs? O problema das ajudas, ninguém quer ficar colado a um pedido de ajuda ao FMI, ninguém quer lá deixar a assinatura para daqui a 30 anos, porque esta intervenção há de ficar no livro de história, como ficou... A primeira em 83. Em 83, e isso ninguém quer deixar lá a sua assinatura e ser relembrado como a pessoa que encaminhou o país ao FMI. E, mais uma vez, eu creio que não há vergonha, a não ser que nós nos sintamos com culpa no cartório. A verdade, Pedro, desculpa, é que, e falávamos sobre isso, é naturalmente uma economia muito, muito diferente da de Portugal, mas a verdade é que, e dizias-me, o Brasil ainda há 5 anos também teve o FMI presente e, no entanto, é aquilo que se vê. O Brasil, que hoje é a 7ª maior economia do mundo e está previsto ser a 5ª dentro de poucos anos, teve uma intervenção, foi intervencionado pelo FMI em 1999, quando houve a desvalorização do real, e eles só saíram de lá em 2005. Ora, só se fala dos casos da Grécia e da Irlanda que... Também há casos de sucesso mesmo com a intervenção. Há casos de grande sucesso e eles descobriram o petróleo, já lá tinham a Bacia de Santos, mas começaram a descobrir mais petróleo depois, após o FMI sair. Ou seja, não pensem que foi por terem descoberto petróleo que o FMI saiu. Não, houve reformas muito grandes na economia brasileira. Os brasileiros passaram muito mau bocado, mas hoje estão de cabeça erguida e conseguem ter uma economia pujante que atrai investimento de todo o mundo. E creio que não devemos olhar para o FMI como um papão, mas sim tentar ver também os exemplos positivos e os casos de sucesso que os houve, apesar dos grandes custos internos, não só para a população, mas também os custos políticos para quem estava a governar nesse momento. A questão também, nesta altura, e penso que foi algo ponderado pelo Governo, pelo menos, seria precisamente pôr num prato da balança os custos sem a ajuda e os custos com a ajuda, certamente. Bem, eu creio que os custos sem a ajuda para o povo português são enormes, porque só o esforço adicional que vamos ter que fazer em termos de aumento de impostos, mais cortes, devido ao aumento dos juros, à subida dos juros, estamos a falar de milhares de milhões adicionais que o futuro governo vai ter que ir buscar em receitas só para pagar este aumento de juros, porque se agora a nossa taxa média de financiamento anda nos 3,6, ou vai chegar agora aos 3,9, para 2013, a este ritmo de taxas, nós vamos chegar próximo dos 5%. Ou seja, é praticamente impossível estarmos sem medidas adicionais, sem PECs e sem uma intervenção externa, evitar novas medidas sucessivamente.
E isto é um ciclo vicioso que normalmente, quando se perde a confiança, só se consegue parar esse ciclo com uma intervenção externa, nem que seja momentânea, para dizer, vamos parar para este ciclo de subida de taxas de juros, aumento, mais medidas de restrição à economia, maior recessão, menos receitas, medidas adicionais, juros a subirem. Esse círculo vicioso normalmente, historicamente, só é conseguido parar com credibilidade e confiança. E isso, neste momento, para além de dinheiro novo. E dinheiro novo, acho que só mesmo uma ajuda internacional. Da Europa vêm algumas reações que acabam por criticar o chumbo deste PEC 4. Chumbarias o PEC 4? Imagina-te numa posição governativa, olhando para a situação. Eu chumbaria por uma razão muito simples, porque creio que não é possível para uma empresa, para uma família, até para o próprio Estado, estar a viver com alterações de PECs de 3 em 3 meses. Um agente económico tem que ter um horizonte alargado para tomar as suas decisões de investimento. Quem cria emprego não é o Estado quer demitir. Quem cria emprego, neste momento, hão de ser as empresas. Ora, eu não posso estar a fazer um plano para contratar e expandir a minha atividade se eu de 3 em 3 meses tenho alterações nas condições económicas de um país. Eu creio que as medidas, eu concordo com quase todas as medidas que estão lá no PEC. A questão do chumbo tem a ver com a veracidade e com o facto de termos que, por uma vez por todas, saber quanto é que Portugal realmente deve. Temos de saber quanto é que as empresas públicas devem, quanto é que vai ser o buraco do BPN, que durante muito tempo se dizia que não teria custos, e agora queremos imputar a 2008 um custo de 2 mil milhões de euros. Isto tudo é o que mina a credibilidade do investidor. Um investidor não pode acreditar num país quando responsáveis políticos lhe dizem: olha, eu encontrei um buraco hoje, mas quero pôr nas minhas contas de há 3 anos atrás. Isto é o início do fim de qualquer financiamento a uma economia. Porquê? Porque não há quem é que nos garante que daqui a 2 anos não encontra outro buraco e dizem: olha, agora vamos pôr nas contas de 2011. E afinal o déficit de 6,9 ou 7,3 é corrigido para 8, tal como vai ser agora, em princípio, com o metro do Porto, o metro de Lisboa e tudo. De modo que eu chumbaria o PEC não pelas medidas, mas pela forma como toda esta questão da negociação foi feita, porque há 3 meses atrás nós negociámos um orçamento, ou o Parlamento negociou um orçamento para 2011 que prevê já um déficit de 4,6%, porque em 3 meses o cenário macroeconómico alterou-se completamente do orçamento para o PEC 4, quando já sabíamos que havia muitas metas irrealistas no orçamento que foi aprovado em dezembro, nomeadamente a taxa de crescimento, o preço do petróleo, a taxa do euro-dólar, de modo que já havia falsos pressupostos e nós não podemos estar de 3 em 3 meses a recriar orçamentos. Este PEC, sim, tem o verdadeiro cenário macroeconómico que nos deveria ter sido apresentado a todos os portugueses em dezembro, não agora. E essa é que é a questão da confiança, não é a questão das medidas, porque medidas austeras, todos nós já sabemos que vamos ter que levar com elas durante os próximos 3 ou 4 anos, se não mais. E não pensem que vai haver facilitismos com o novo partido, que não vai. Nós temos as dívidas que temos que honrar os compromissos que assumimos, bem ou mal, mas assumimos os compromissos. E o novo governo vai ter que, quer seja com José Sócrates ou com outro partido, mas é inevitável, e esta é uma questão que tem sido colocada pelos mídia nos últimos dias, chumbou-se este PEC, o chamado PEC 4, mas a verdade é que tudo indica que Portugal, e pelas questões que estavas agora a apontar, vai ter que aprovar um outro PEC 4 com medidas idênticas ou algo diferentes, mas cujos resultados sejam os mesmos e eventualmente com um nome diferente, mas vai ter que aprovar novamente aquilo que chumbou ou não? Eu creio que sim, vai ter que aprovar um PEC ou um pacto, um plano novo até 2013. Mas atenção, neste momento o que está em causa, nós já temos um PEC que prevê a estabilização do déficit de 3% em 2013. E 3% era o que nos era exigido. O que o Governo queria era ser um pouco mais ambicioso. Mas, ao mesmo tempo, ao querer ser mais ambicioso, que isso era bastante legítimo, estava a colocar um esforço adicional de 0,8% este ano. E essa é a questão que eu ainda não vi debatida. É que este ano nós temos um orçamento aprovado há 3 meses que prevê um déficit de 4,6%. Se são necessárias medidas adicionais de 0,8%,
quer dizer que descobrimos um buraco aqui em 3 meses, porque a estimativa de déficit até ao final do ano mantém-se nos 4,6%. Se não houvessem novidades nenhumas, a estimativa baixaria para 3,8%. Ou seja, continuam a haver uma série de esqueletos no armário que vão aparecendo. Que vão aparecendo pouco a pouco e nós queremos saber se queremos saber a verdade de uma vez só ou se queremos continuar a ser picados lentamente e ter uma morte lenta e dolorosa. Mas eu creio que seria mais fácil para todos e mais credível se soubéssemos tudo de uma vez e tivéssemos a consciência que vamos fazer um esforço para os próximos 4 anos que vai valer a pena, e que não haja planos que sejam revistos trimestralmente ou anualmente. Devia ser um plano quadrienal para tentarmos resolver de uma vez só os problemas do país. Pedro, muito obrigado pela tua presença. A análise de Pedro Lino, administrador da Fincor.